Está aqui o homem que entrou em Jericó, curando o cego Bartimeu, aquele que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias que ele morreu. Está aqui o homem que tocou no esquife e o morto levantou, aquele que morreu numa cruz, mas ao 3º dia ressuscitou. Está aqui aquele que o teu problema pode resolver. Até se for impossível, Ele pode fazer. Ele chegou marchando nessa reunião. É Ele que conhece o teu coração. Ele sabe bem o que você precisa. Adore a Ele e estende a sua mão. Adore e veja o céu se abrindo. Adore, o milagre vai surgindo. Adore, não perca essa chance aqui. Está passando o filho de Davi. Adore, não perca a oportunidade. Provoque agora o seu milagre. Adore, sinta agora a unção. Jesus está nessa reunião. Ele vai passando e você vai adorando, e na mesma hora o milagre vai chegando. A unção está descendo aqui neste lugar. Enquanto você louva, Deus não para de trabalhar. Esse é o momento, chegou a sua hora. Já estou sentindo cheiro de vitória. Se prepare para a bênção receber. Você adora que Ele cuida de você. Está aqui aquele que o teu problema pode resolver. Até se for impossível, Ele pode fazer. Ele chegou marchando nessa reunião. É Ele que conhece o teu coração. Ele sabe bem o que você precisa. Adore a Ele e estenda a sua mão. Adore e veja o céu se abrindo. Adore, o milagre vai surgindo. Adore, não perca essa chance aqui. Está passando o filho de Davi. Adore, não perca a oportunidade. Provoque agora o seu milagre. Adore, sinta agora a unção. Jesus está nessa reunião. Ele vai passando e você vai adorando, e na mesma hora o milagre vai chegando. A unção está descendo aqui neste lugar. Enquanto você louva, Deus não para de trabalhar. Esse é o momento, chegou a sua hora. Já estou sentindo cheiro de vitória. Se prepare para a bênção receber. Você adora que Ele cuida de você. Receba o milagre agora, receba. Tome posse da vitória, receba, receba. Em nome de Jesus, adora, adora, receba o milagre agora, receba. Tome posse da vitória, receba, receba. Em nome de Jesus, adora, adora, adora. Receba o teu milagre, adora, 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 adora. Receba o teu milagre, receba o teu milagre, adora, adora.
cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Olá, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Primeira Igreja Batista em Fazendinha, na cidade de Araruama. Sejam bem-vindos, amigos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Você é muito especial para nós e, com certeza, este culto lhe fará muito bem a sua vida, a sua família. É um encontro nosso dominicalmente. Todos os domingos à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, nós estamos juntos para servir ao Senhor. Muito bem-vindo, então, gente boa, queridos amigos e queridos irmãos. Quero lhe dizer que nós estamos em pleno mês da juventude. Então, o mês de agosto, os batistas brasileiros dedicou, então, este mês para a juventude batista brasileira. Então, nós estamos aí trabalhando e trazendo programações, mensagens com jovens usando da palavra. Temos também algumas músicas até um pouco diferenciadas. Tivemos aí há pouco o primeiro domingo, o segundo domingo, né? Recordar e Viver. Então, com certeza, nós estamos querendo incentivar, cativar você para que seja, talvez, no futuro, um participante lá da nossa igreja e, com certeza, vai lhe fazer muito bem. Quero também lhe dizer que nós estamos pedindo as orações dos irmãos, dos amigos, para que ore pela nossa igreja, pelos enfermos da nossa igreja, pelos enfermos da nossa cidade, aqueles que foram acometidos pela Covid-19 e que Deus possa curá-los em nome de Jesus. Nós cremos no poder, cremos na graça de Deus, cremos na confiança do Senhor, cremos que nós temos possibilidade de ser curados a partir do momento que a enfermidade chega. A medicina é usada, mas é o poder da oração que nós cremos, nós pregamos desta forma. Quero nesta noite, meus queridos irmãos, com muita alegria, apresentar o pregador desta noite. O pregador desta noite é o pastor Luciano da Mota Pereira. Luciano da Mota Pereira, queridos irmãos, é meu filho. Eu tenho muita honra de ele estar conosco no culto desta noite, trazendo a palavra do Senhor. Luciano é casado com Ana Cristina e tem 2 filhos, a Luana, que completou no dia 1º de agosto 17 anos, e temos também o Samuel. Então eu louvo a Deus por esta família, aliás, os meus 2 filhos, meus irmãos, com certeza tem sido bênção também para a minha vida. O Luciano e o Lucinei. Os 2 têm sido realmente bênção para a nossa vida, para o nosso ministério. Ambos têm nos ajudado pelas igrejas por onde nós passamos e também agora a Igreja Batista de Fazendinha tem tido o privilégio de contar com a experiência do Luciano, do Lucinei, em várias atividades da igreja que provavelmente alguns irmãos talvez não tenham conhecimento. Então fica aqui, meus irmãos, a nossa palavra. O Luciano é o segundo pastor do Ministério do Rei, ali na cidade de São Gonçalo. Fica no bairro chamado Mutuá, na rua 18 do Forte, e ele tem ajudado ali aquela igreja, tem dado a sua colaboração, toda a sua família integrada ali na igreja Ministério do Rei. Então, queridos irmãos, a nossa alegria é dupla de chegar ao seu lar nesta noite, mas também de ter um participante
como meu filho, trazendo o estudo da Palavra de Deus nesta noite. Que Deus então nos abençoe, que Deus abençoe os nossos irmãos, que Deus abençoe os amigos, que Deus abençoe a todas as famílias que estão participando deste culto. Com certeza, o seu lugar será aonde Deus lhe escolher, aonde Deus então lhe chamar e aonde Deus realmente lhe colocar. Essa é a nossa palavra, é a nossa oração nesta noite. Amém.
de Cristo a voz. Quietinhos vamos pois ficar e a Bíblia estudar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Olá, crianças e adolescentes! A tia Antônia voltou e hoje eu vou contar para vocês a história de uma ovelha que desobedeceu e ela ficou perdida. Pois é, a Bíblia fala dessa história. Olha só, se encontra no livro de Isaías, capítulo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Então, a ovelhinha estava junto com as outras ovelhas, lá onde guarda as ovelhas. Mas ela saiu do lugar onde estavam as outras ovelhas e se perdeu. Aí o pastor, ele foi procurar as ovelhas, a ovelhinha perdida. As ovelhas estavam guardadas. Ele foi procurar, que se perdeu. Então ele procurou, porque ele tinha contado todas as ovelhas, faltava uma. Então ele foi procurar essa ovelha. Sabe que Jesus faz isso com a gente também? Às vezes as pessoas saem da igreja e ficam vagando pelo mundo sem saber o que fazer. Acham que estão vivendo melhor, fora da igreja. Agora elas ficam sem Deus. E Deus vai e procura essas pessoas. E Jesus vai e acha essas pessoas. Então, elas se afastam de Deus e ficam longe de Jesus. Ficam longe da igreja, dos irmãos. E elas se afastam. Assim como fez essa ovelhinha. Ela saiu e fugiu. Só que ela ficou perdida. Não sabia onde estava. Então, o pastor das ovelhas foi procurar essa ovelhinha perdida. E ele andou procurando. E ele encontrou a ovelha, olha só. Achou! Ele achou a ovelha que estava perdida. A ovelhinha foi encontrada. Então, eu trouxe até uma ovelhinha para mostrar para vocês. Olha ela aqui, ó. Essa ovelhinha levada, né? Muito bem. Então, ela saiu. Tem um cântico que fala sobre isso. É assim, ó. Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, pelos montes sem parar, saiu chamando e procurando a sua ovelhinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, pelos montes sem parar, no mundo perigoso. Indo nos caminhos, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Então que nós possamos estar sempre perto de Jesus. Não vamos fugir, não vamos querer sair perto de Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador e é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse versículo todo mundo conhece, não é? Que fala que Jesus é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então não devemos nos afastar de Jesus, que é o nosso pastor, porque Jesus, ele vai nos salvar. Ele vai voltar para buscar todas as pessoas que querem que ele seja o seu Salvador. Oi, ovelhinha! Por onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor sente sim! Volta logo pro aprisco, vem! E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar.
feliz de estar aqui com a sua turminha. E um beijo da tia Antônia para todos vocês. Tchau! Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Se o Senhor manda seguir, seja feito até o fim. Jogo a rede ou vão pregar em terra firme ou alto mar. Não ninguém conseguir e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força aqui. Em sua excelência é seguridade aquele que a permitir. Cristo não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida
Olá, irmãos, tudo bom? Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco da Palavra de Deus. O convite foi feito pelo pastor Almir e pela Antônia, são meus pais, e eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder compartilhar essa palavra para os jovens. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Nós vamos trabalhar em cima dessa passagem. Esse mês, tradicionalmente na Igreja Batista, é o mês da juventude, né? E nós estamos aí, vamos falar um pouco sobre isso, mas eu quero trazer uma palavra um pouco mais abrangente, falar dos jovens, mas também falar dos pais. Então, Efésios capítulo 6, versículo 1, texto muito conhecido, diz lá: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Essa passagem, ela se encontra no meio de uma instrução de Paulo, uma instrução que é muito conhecida, que fala sobre sermos cheios do Espírito Santo. Então, não dá para ler Efésios capítulo 6 isolado de Efésios capítulo 5, a partir ali do versículo 18, quando ele fala assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai dar uma série de instruções, como ser cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus. E o versículo 21, Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa passagem, esse versículo, muita gente isola, né? Tem algumas Bíblias que fazem uma separação aí, mas na verdade quando ele diz sujeitando-vos uns aos outros, ele vai trazer uma série de relações entre as pessoas e como nós devemos nos sujeitar uns aos outros para sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Ele vai falar primeiro do marido e da mulher, e ele vai fazer uma analogia entre Cristo e a noiva, a igreja. Ele também vai falar sobre os pais e os filhos, que é esse texto que acabamos de ler, em Efésios 6, de 1 a 4. E ele vai falar também da relação de sujeição entre senhores e os escravos, né? E aí vai falar das relações de trabalho e o serviço. Servir uns aos outros também é uma maneira de sermos cheios do Espírito Santo. Então, feita essa introdução, eu queria que você, junto comigo, a gente refletisse sobre essa passagem de Efésios 6, mas tendo isso em vista. Tudo que eu vou falar aqui contribui para sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Então vamos falar um pouco sobre esses aspectos da família. Primeiro, uma palavra aos filhos, uma palavra aos jovens. Versículo 1, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, obedecei aos vossos pais no Senhor. E no versículo 2, honra o teu pai e a tua mãe. Isso aponta, né, isso fala, mostra dois imperativos, duas ordens. Obedecei e honrai. Filhos devem obedecer. A palavra obedecer aqui fala de ouvir, fala de se submeter. E honrar tem a ver com estimar, valorizar. Então, o que a passagem está dizendo, o que a Bíblia está dizendo aos filhos, aos jovens é: filhos, honrem os seus pais, obedeçam os seus pais, ouçam o que os seus pais têm a dizer, se submetam à palavra deles. Valorizem aquilo que os seus pais têm a dizer, aquilo que eles são. Honrem os seus pais. Esse texto ele é uma reafirmação do 5º mandamento, lá dos 10 mandamentos, né? Em Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. O verbo honrar lá no hebraico, lá do original hebraico, tem um sentido de peso, de importância, de dignidade. Então, quando a Bíblia fala para honrar os nossos pais, tem esse aspecto, né, de que pais e mães eles são dignos de honra. Há um peso, há um respeito sobre isso. Eles são autoridade sobre as nossas vidas. Eles devem ser estimados e eles devem ser valorizados. Agora, não sei se você reparou, mas não há aqui uma condicional. Não há um se, né? A Bíblia não diz para honrarmos os nossos pais se eles forem bons pais. A Bíblia diz para honrarmos os nossos pais. Eu sei, infelizmente, tem muitos casos de abusos por parte dos pais.
né? Hoje nós vemos um contexto, uma realidade de lares quebrados, de lares divididos, de pais separados, de muitos divórcios, inclusive dentro da igreja. Dentro dos lares, né? Cristãos e não cristãos, falta muitas vezes palavras de afirmação, falta um ambiente, um contexto de segurança, de confiança. Mas, irmãos, é um mandamento. E é um mandamento vinculado com uma promessa. O versículo 3 lá de Efésios 6 diz que para que vivas bem, jovem, filho, honra o teu pai, obedeça ao teu pai e à tua mãe, para que você viva bem, para que você tenha uma vida longa sobre a terra. E essa é uma pergunta, porque é algo que todos nós queremos viver bem. As pessoas estão em busca da felicidade, estão em busca de paz, estão em busca de algo que faça sentido para elas. Queremos viver bem? Queremos ter uma vida longa, uma vida abençoada em Deus? Um princípio, uma chave importante: ouvir e se submeter aos pais, apesar das limitações deles, apesar das falhas deles. Não é se eles forem ótimos, excelentes pais, perfeitos, porque não existe pais perfeitos em lugar nenhum. Mas nós precisamos ouvi-los, nós precisamos estimá-los. E é muito precioso aos olhos de Deus que haja essa perfeita união entre pais e filhos. Nós, como jovens, vou falar na condição de jovem, na condição de um filho, como alguém que foi salvo e redimido por Jesus, como alguém que merecia a morte eterna, mas que recebeu abundante graça em Cristo, obedeça e honre os seus pais. Porque nós não merecíamos tamanha bondade, tamanha graça. Talvez o seu pai e a sua mãe, o contexto da sua família não foi favorável a você. Talvez você tenha passado por muitas dificuldades, como já falei, lares divididos, uma situação, uma condição de abuso, algum problema, algo grave dentro da casa, falta de harmonia dentro do lar, e você cresceu com esse contexto. Eu quero te encorajar pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Há uma bênção, há uma ruptura quando nós honramos os nossos pais, quando amamos os nossos pais, apesar das suas dificuldades, dos seus erros. Quando nós perdoamos, assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. E se aqueles que são alvo do nosso perdão são os nossos pais, eles merecem, eles devem ser perdoados. E nós precisamos da graça de Deus para isso. E olha, eu vou dizer para vocês, Deus nos dá graça. Deus transformou a nossa vida, nos encheu de amor. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 21, que nós vencemos o mal com o bem. Em 1 Pedro 4, 8, diz que nós temos que ter um intenso amor uns com os outros, e eu incluo aqui entre pais e filhos e pais, intenso amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, assim como Jesus perdoou você, assim como Jesus me perdoou, nós precisamos liberar perdão, muitas vezes sobre erros da criação que tivemos, de abandono, de rejeição. Nós precisamos da graça de Deus para isso, e Deus nos dá a graça. E eu quero te encorajar, eu quero falar no seu coração, jovem, você que está ouvindo essa palavra, que o amor de Deus enche o seu coração, que a graça de Deus inunde a sua vida e que você seja encorajado a liberar perdão. Dê o primeiro passo, construa pontes. Agora, uma segunda palavra aos pais, está no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Quando pais não exercem corretamente a sua autoridade de pais. E aí, quando eu falo de autoridade, não é autoritarismo, não é abuso, mas numa condição normal, uma relação normal entre pais e filhos, como a Bíblia nos ensina, instruindo os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Quando os pais não fazem isso, quando falta disciplina e instrução, perceba que são dois aspectos da criação dos filhos que os pais precisam ter. Instruir o que tem que ser feito, e se não fizerem da maneira certa, eles precisam ser disciplinados. Então, quando isso não acontece, isso acaba tendo um efeito ao contrário. Os filhos são provocados em sua ira. Os filhos se tornam pessoas desobedientes, pessoas não ensináveis e muitas vezes pessoas vingativas. O que a gente vê em muitos contextos, em muitos lares, os filhos abandonando seus pais. Os filhos terceirizando o cuidado dos pais quando eles já estão mais velhos,
terceirizam esse cuidado para outros, para asilos, né? Literalmente se livram dos pais. Muitos filhos estão de olho na herança dos pais. Por quê? Muitas vezes foram criados nessa condição de uma falta de instrução, de uma falta de disciplina, e não foram ensinados a respeito da honra, a respeito da obediência aos seus pais. E por causa disso, agora, de uma certa maneira, parece que eles descontam, né, uma ira sobre os seus pais, e isso é absolutamente errado. O que nós vemos em muitos contextos, né, crianças, adolescentes e jovens sem limites, sem valores, né? Jovens adolescentes que não têm discernimento entre o certo e o errado, eles estão aprendendo e recebendo e reproduzindo aquilo que eles estão olhando e acompanhando na internet, dos seus amigos da escola, do seu youtuber preferido, né? Das redes sociais são hoje uma fomentadora de muitas opiniões, de muitas ideologias, e os pais, na falta de ensinarem os seus filhos no caminho, na falta de instruírem, na falta de darem disciplina, né? E obviamente não vou me alongar nisso aqui, mas há o tempo certo da disciplina e há o tempo certo da amizade, né? Quando muito pequenininhos, os filhos são disciplinados, são instruídos, mas quando eles começam a ganhar uma certa idade, começam a amadurecer, chegar à vida adulta, eles vão se tornando amigos dos pais. Então isso é uma relação construída de muitos e muitos anos. Pais precisam exercer disciplina e instrução e precisam cuidar para que o seu lar seja um ambiente de obediência e de honra. Abra sua Bíblia lá no Salmo 127, no versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Um texto muito conhecido também. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. É interessante parar e pensar aqui, os filhos são herança, isso fala de algo que é geracional, na verdade intergeracional. Filhos, eles são uma recompensa para os pais quando na velhice eles têm os netos. Então é algo que o Senhor ele vai gerando de pais para filhos e dos filhos para os netos, a outra geração. Versículo 4 do Salmo 127. Eles são como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Observe que o contexto aqui fala de um ambiente de segurança, né? A gente sabe que no tempo antigo, quanto mais filhos uma família tinha, mais ela tinha condições de trabalho, né? Principalmente filhos homens, e também condição de segurança, de proteção para sua casa. Então o Salmo fala, né, quando um homem ele enche a sua casa, a sua aljava, né, que é o lugar onde coloca as flechas, quando esse homem, essa mulher, essa família enche de filhos, ela tem condição de enfrentar os inimigos e de não ser envergonhado. Isso fala de segurança, de proteção e de honra, né? E é uma honra para essa geração e para a próxima, porque há uma herança envolvida aqui. Então, por um tempo, os filhos permanecem na aljava dos pais. Por um tempo, enquanto são pequenos, eles estão sendo cuidados, eles estão sendo preparados. E num determinado momento, depois de instruídos, depois de corrigidos, depois de disciplinados, os pais, como, né, a flecha, eles tiram os filhos da aljava e os miram e os apontam no seu destino, no seu alvo. E assim eles vão atingir o seu alvo, eles vão chegar lá. Muitos pais jovens ficam preocupados, o que será dos meus filhos, né? E criar filhos é uma atitude de fé, sim, mas quando nós temos as bases corretas, né, como pais, no momento certo de atirarmos os nossos filhos, eles estarão seguros e eles vão atingir o alvo. Como pais, nós precisamos, em primeiro lugar, lançar os nossos filhos no alvo que é Cristo. E aqui uma palavra aos avós, eu sei que há muitos avós aqui acompanhando essa palavra. Avós, invistam nos seus netos, cooperem com os seus filhos no cuidado dos seus netos. Pregue o Evangelho para os seus netos, fale de Cristo para os seus netos, né? Nós precisamos, mesmo lá, nascidos e criados num lar cristão, precisamos ouvir o Evangelho. Nossos netos, né? Eu ainda não tenho netos, mas falando de uma maneira geral, os netos precisam ouvir do Evangelho, os netos precisam ouvir das histórias
que tocaram o nosso coração, que acenderam o nosso primeiro amor. Então encorajo vocês, avós, falem da sua experiência com Deus para os seus filhos, para os seus netos. Testemunhem das maravilhas de Deus na sua vida. E isso vai fazer com que o ambiente da casa haja uma preparação, haja uma instrução, haja uma disciplina, haja honra. E como igreja, nós precisamos investir nos jovens. Como igreja, nós precisamos instruir, disciplinar, apontar os jovens no alvo, que é Cristo, apontar os nossos jovens, os jovens das nossas igrejas, adolescentes, né, jovens casados, apontá-los na direção, o ministério, a vocação que eles têm. Isso é muito mais do que atividades, isso é muito mais do que programações, porque o jovem gosta de programações, gosta de atividades, pode ter um culto para eles, pode ter atividades específicas para eles, né? Pode e deve, mas a palavra aqui está falando de algo mais, está falando de um discipulado, de um treinamento, de acompanhar, de estar junto, de desenvolver uma vida em comunhão. Nós, como pais, precisamos ensinar os jovens no caminho em que eles devem andar. E como pais, nós precisamos conhecer o caminho para ensinar o caminho. O que eu observo muitas vezes, os pais perdidos na criação dos seus filhos, os pais sem saber direito o que fazer. Pais, precisamos conhecer o caminho, precisamos conhecer Cristo e levar os nossos filhos a Cristo, porque conhecemos o Cristo que servimos. Nós precisamos ir com eles. Lembre-se de Zacarias, lembre-se de Isabel, né? Os pais de João Batista, quando eles entenderam pela aquela visitação angelical que eles seriam pais daquele que prepararia o caminho do Senhor, eles não hesitaram, eles foram com o filho para o deserto. João Batista era a voz do que clama no deserto. E como ir para o deserto sozinho? Não. Zacarias e Isabel o acompanharam até lá, eles foram até lá, eles entenderam o chamado de Deus, o chamado que Deus tinha dado ao seu filho, e eles foram com ele, o acompanharam para o deserto. Eles entenderam o chamado de João Batista e o lançaram como flecha no alvo. E João Batista foi certeiro, ele preparou o caminho do Senhor. Então, para fechar essa palavra, nós, como igreja, precisamos mudar esse quadro desastroso que a gente tem na nossa sociedade, de filhos abandonando os pais, de filhos de olho na herança dos pais, e filhos que não amam os pais, famílias quebradas, divórcios. Nós, como igreja, precisamos quebrar esse ciclo de falta de graça, de falta de honra, que muitas vezes chega até a igreja. Ela está presente na sociedade caída sem Deus. Mas nós, como igreja, precisamos levantar um padrão de família, como pais e como filhos, como aqueles que são mais adultos e aqueles que são jovens. Cabe à igreja, cabe a nós, servos de Deus, quebrarmos esse ciclo. Queremos ser pessoas cheias do Espírito? Então, pais, instruam seus filhos, disciplinem os seus filhos, ensina no caminho em que eles devem andar. Filhos, jovens, obedeçam, honrem os seus pais. Vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Mas para isso, para essa batalha, para vencerem na vida, para irem bem na sua vida, para terem uma vida longa e abençoada, honrem os seus pais, obedeçam os seus pais, deem atenção, cuidem deles. Eles cuidaram de você. Mesmo que eles não tenham sido bons pais, mesmo que a sua história não seja muito bonita, você tem um pai que não falha. Você tem um Deus amoroso que é Pai. Quando você ora a Deus, você ora ao Pai. Pai nosso que está no céu. Você tem aquele que nunca te desampara. Mesmo que os seus pais te desampararem, mesmo que a sua família tenha sido desestruturada, você foi alcançado pelo amor de Deus. E hoje você vive em novidade de vida. E hoje Deus quer usar você para voltar lá atrás, olhar para a sua família, olhar para o seu contexto e mudar aquela realidade. De que maneira? Levando o amor de Deus, levando a graça de Deus, levando o perdão de Deus. Você é um agente de reconciliação. Então eu quero orar no final dessa palavra e quero liberar uma palavra para a sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, eu oro sobre todo aquele que está ouvindo essa palavra, eu oro pela igreja,
oro pelos pais, pelos filhos, pelos avós. Eu oro, Senhor, pelas famílias dessa igreja e, Senhor, eu abençoo a vida desses irmãos queridos que têm levado o amor de Deus, que têm pregado o Evangelho, que têm confiado a sua vida e o seu coração, Senhor. Eu oro para que o Senhor faça de nós, como igreja, famílias estruturadas, famílias cheias de amor, cheias de honra, cheias de admiração, pais que admiram seus filhos, filhos que admiram os seus pais. Eu oro, Senhor, contra todo o mal, eu oro contra toda a maldade que foi criada, contra toda quebra de relacionamento. Em nome de Jesus, Senhor, age sobre essas desavenças. Haja perdão, Senhor, no nosso coração, haja perdão nas nossas famílias, haja reconciliação. A Tua palavra fala de um tempo em que pais e filhos se voltarão uns aos outros, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está lá em Malaquias, no capítulo 4. Senhor, eu oro para que haja esse retorno, essa reconciliação entre as gerações. Eu oro, Pai, por essa igreja, para que ela seja fortalecida, para que ela tenha sabedoria para ensinar os seus jovens, para guiar os seus jovens, suas crianças, seus adolescentes, os mais adultos, Senhor, para que haja uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja onde há honra, onde há respeito, onde há a dignidade, ela é valorizada nas relações, onde o Senhor é exaltado acima de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor, muito obrigado pela sua graça, obrigado porque o Senhor é um bom Pai, é o melhor Pai de todos. E nos instrua nós como pais, instrua-nos, Senhor, no seu caminho, na sua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a igreja, abençoe os irmãos e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.
mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Tudo que eu criei foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. E um dia, contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu. E agora então lhe vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Que pena que nosso culto acabou. E você poderá ver novamente os nossos cultos
nas nossas mídias sociais. Pode também enviar para os seus amigos, para que todos possam assistir. Excelente semana para todos vocês. Deus abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não perca nenhum dos nossos cultos. Aposto que vocês e Jesus vão amar nossos cultos. Beijinho de coração,